O outro item que está lá na roda é o planejamento. Então, eu fiz essas plaquinhas, é o ajudante do dia que as organiza. Até ele colocou ali de uma forma trocada, mas a gente deixa assim, nesse link, né? Então, o planejamento eu já fiz tanto vertical como horizontal, no caso aqui das corujas, né? Então, a gente ia colocando o pregador grande no momento que nós estávamos ali do momento do dia, né, do trabalho. Então, o planejamento, para a criança, visualizar o que já foi e ainda o que virá. Então, é bem importante essa parte do planejamento. Nos primeiros dias, eu disse para a criança o que iria acontecer. Hoje, nós já temos condição de permitir que as crianças escolham alguns itens. Por exemplo, a hora da aula especial, isso nós não temos como mudar. Mas a hora da atividade com a massinha, ou com a pintura, ou no grande grupo, ou a atividade do livro, isso é perfeitamente negociável. E você pode pedir para as crianças escolherem. Ok? Então fica uma sugestão. Alguns itens de chamada. Então, essa que está aqui no centro do sistema esmilinguido, nós fizemos o crachá de mesa, cartão de mesa. E para cada letra da criança, eles colaram um adesivo, uma bolinha de adesivo. Então, nós contamos qual é o nome maior, qual é o nome que tem mais adesivos, qual é o nome menor. Nesse outro cartaz, os nomes estão em ordem alfabética, com a foto de cada criança. Isso é bem no comecinho. Posteriormente, esse mesmo cartaz ele foi refeito sem as fotos, para que as crianças começassem a identificar o nome do amigo e através do cartaz e também na entrega de material, porque nós colocamos o nome em cada livro, em cada material do aluno, e o ajudante do dia vai entregando e vai se apropriando também do nome da criança. Essas imagens são só sugestões. Eu sei que se nós fôssemos compartilhar, até a Nádia pode ficar uma sugestão. Talvez a própria editora ou a própria universidade, não sei, criar algum modo de compartilharmos aquilo que nós estamos fazendo em determinada unidade. Então, essa primeira unidade, vamos falar sobre amigos. O que será que minha amiga lá na Bahia está fazendo, lá no Rio Grande do Sul? Então, essa troca, eu acho que seria bem rica. Quantas ideias nós teríamos, não é verdade? Nós vamos estar abrindo, professora Ellen, espaços, depois a gente vai comunicar melhor, vai ter um espaço próprio justamente para isso. Por enquanto, a Universidade Corporativa, nós estamos concluindo o ambiente, que já vai possibilitar isso, mas nós também vamos criar um espaço em rede social para que essas trocas, fotos, imagens sejam compartilhadas. Então, vai ser bastante interessante mesmo. É ótimo. Daí um vê o trabalho do outro e você se inspira, né? Você se motiva também. Então, alguns trabalhos com o nome das crianças. Esse cartaz abaixo, meu nome em rima, as crianças tinham que descer. Foi uma tarefa para casa e as crianças tinham que trazer uma rima para o seu nome. E eles deram muita risada, foi bem divertido. O cartaz do clima, nós temos no nosso material algumas imagens já prontas, né, como esse do Noguinho aqui. Mas você pode criar a sua também. Bom, então, na atividade da roda, vocês viram que são vários itens, são vários elementos. E aquele foi o primeiro momento da roda. Nós estamos sugerindo mais 2 rodas durante o dia que nós vamos passar a seguir. Okay? Então, ficou claro a parte da roda? Para crianças menores, eu posso dividir todo esse trabalho em pequenos momentos. Okay? E que a criança tem um tempo limite, que ela começa a cansar, ela começa a se mexer, então você vê que está na hora de
de trocar de atividade, de encerrar. Nós precisamos administrar esse tempo também, ter sabedoria para ver até onde ficar ou não. Depois da roda, nós colocamos no manual atividade coletiva, atividade no grande grupo, todos fazendo a mesma coisa. Então, a sugestão é que você coloque ali algumas atividades do próprio material didático, algumas fichas é possível fazer coletivamente, outras não, você vai precisar de pequenos grupos, atividades que estejam falando daquele tema em específico que nós estamos trabalhando, quando você quer trabalhar algum conceito, algum valor, quando você quer fazer um cartaz coletivo. Então, não é muito, assim, a atividade coletiva, todos estão fazendo a mesma atividade juntos. Também eu chamo a atenção para que nós aqui não sobrecarreguemos as crianças só com atividade escrita. Atividade em grande grupo pode ser lá fora, pode ser no pátio. Nós privilegiamos o trabalho com o corpo. Não se esqueça que nós aprendemos, as crianças principalmente, através dos sentidos, através da vivência. Então, que o registro e as atividades sejam feitas para registrar aquilo que ela vivenciou. Não coloquei ali, registro das vivências. Okay? Então, essa atividade, deixa eu voltar um pouco, atividade coletiva, todos fazendo esse trabalho, um projeto em comum. Outro dia nós fizemos um mosaico, picamos papéis coloridos e todos participaram do grande grupo de montar um mosaico. Então, acho que fica claro, né, para vocês. Sim? Professora Ellen, podemos fazer algumas perguntas, sim, aproveitando para não ficarem muito distantes do momento da sua fala? Uhum. Eu vou, então, colocar aqui as perguntas que foram enviadas por escrito. E depois, Fábio, eu gostaria que você selecionasse mais 2 pessoas para participar por voz. E aí a gente retorna para a professora Ellen. Professora Ellen, nós temos aqui a Eliane Lima. Ela diz o seguinte: o que vem a ser esse cabeçalho oral ou com registro? Já tem um tempinho que você fez a colocação. Essa é a pergunta da professora Eliane. Você pode responder e depois eu vou para a segunda. Eliane. Eu vou repetir. Ó. No momento da roda, no momento que todos nós estamos juntos, nós colocamos ali para a criança, nós identificamos para ela o dia em que nós estamos, o mês, o ano, o nome da nossa escola. Algumas crianças, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do IASP. Eles, nós ensinamos uma música da escola adventista e eu falei assim, então o que é a escola adventista? Porque nós falamos muito IASP. Ele não tinha referência. Então nós repetimos o nome da escola, como se fosse fazer um cabeçalho mesmo, né? Só que nós fazemos isso de forma oral com ele. E eu pergunto assim, a nossa escola, ela está em qual cidade? Como chama a cidade aonde a nossa escola está? Então, eles respondem. Então, esse cabeçalho nada mais é do que você localizar a criança no dia, no tempo, no espaço, na cidade, no ano. Algumas vezes, conforme eles vão falando, eu escrevo na lousa, mas eu que escrevo, não ele. Quando você escreve para o seu aluno ver, principalmente para os maiores, ok? Para crianças de 5 anos, eles estão vendo você escrever da esquerda para a direita, que é a nossa forma de escrita no nosso país, de cima para baixo, que é uma convenção, porque nem todo lugar é assim, não é verdade? Então, a criança vai absorvendo, a criança ela está entrando em contato com esse mundo letrado que nós estamos, mas nunca de forma forçar ou copiar cabeçalho, não é esse o objetivo. O cabeçalho é justamente para localizar a criança no dia, no mês, no ano, na cidade em que nós estamos. Ok? Respondi? Ok, vou para a última pergunta que tenho aqui e depois a gente passa para o Fábio fazer 2 intervenções. A professora Emerência Oliveira
se eu não me engano, é uma das nossas coordenadoras. Ela pergunta: há alguma leitura específica sobre o tópico planejamento do dia? Gostaria de obter aprofundamento sobre esse assunto, pois considero muitíssimo importante, não só na educação infantil, quanto no Fundamental 1. Na referência bibliográfica que foi passada, o livro não está aqui na minha mesa, mas está ali na estante. Tem um capítulo do livro Ensinar e Aprender na Educação Infantil, e eu peguei várias referências, como eu li ali para vocês anteriormente, falando da importância e do que o planejamento do dia pode fazer na vida da pessoa na questão da organização. Então, tudo que nós vivenciamos na infância, tudo aquilo que é aprendido, você leva para a vida adulta. Então, por exemplo, nós como professoras, nós precisamos nos planejar. Mesmo uma outra profissão, essa pessoa precisa planejar a sua agenda do dia. Hoje eu tenho dentista, hoje eu preciso passar ao banco. Então, o planejamento do dia nada mais é que você organizar o seu dia. Então, ele é de suma importância não só na educação infantil, mas como em todo o trabalho. Então, como eu falei, estou falando da educação infantil, então as referências que eu trouxe são para a educação infantil, mas nada impede que você leve esses textos e esses livros. Nádia, essas referências vão ficar disponíveis para as professoras no final? Ficarão tudo disponível depois que o curso se transformar em videoaula. As referências bibliográficas, na verdade, elas não estão nesses visuais, elas estão no texto, porque isso se transformou num texto e daí está no final do texto e vocês vão ter acesso. Então, tá bom, professora? Ok. Vou passar por Fábio. Fábio, pelo tempo, vamos apenas passar uma oportunidade de participação de voz e aí a gente retorna para a continuidade. Sou a professora Priscila Castiglioni, não é um nome fácil para mim, Priscila Castiglioni. Boa noite, professora Priscila. Boa noite. Bom, eu gostaria, além de perguntar, já dizer que eu já estou acostumada com esse tipo de organização em sala de aula e que esses métodos que ela está aplicando a gente já coloca em dia. E eu gostei muito dessa ideia do comportamento, do quadro que ela deu, e que ela pudesse dar sempre ideias novas para nós, assim, que ela está de parabéns, eu estou gostando muito. Ok, muito obrigado então pela sua participação. Professora Nádia, não sei se quererá então dar a continuidade. Sim, vamos continuar com a professora Ellen. Professora Ellen, contigo a palavra. Ok, então nós já passamos sala de aula, acolhimento e roda, atividade no grande grupo, nós temos o momento do lanche. Nesse momento, é o momento também de nós colocarmos os nossos princípios para essas crianças. Então, a parte da alimentação é um dos 8 remédios, né? Faz parte dos nossos princípios e valores. Então, nós colocamos, esse projeto não é meu, é da escola toda, da educação infantil, o projeto é muito lindo. Eu já fazia algumas coisas, mas agora ele está mais enriquecido, vamos dizer assim. As crianças trazem o seu lanche, né, de casa, e todos os dias trazem uma fruta. Então, elas já sabem, elas chegam na escola, elas colocam a fruta na bandeja e elas comem o lanche e a fruta, ela é saboreada num momento diferente do lanche, num outro momento, separadamente. Então, eu vou falar novamente. O projeto, nós temos na nossa escola um projeto muito lindo chama Projeto Alimentação Saudável. E, além do lanche que as crianças trazem, nós temos um momento da fruta. Nesse momento, nós exploramos os cheiros, os sabores, as cores, a textura. Então, essa parte da fruta, essa foto é de um dos dias do nosso lanche, do momento da fruta. As crianças chegam na escola, tiram a fruta da lancheira e depois, num outro momento que não é o do lanche, nós vamos saborear. Algumas crianças, no início, elas ficam, não querem nem provar, querem nem experimentar. Então,
em casa, talvez os pais não comam tanto, não incentivam tanto. Então, nós colocamos para as crianças alguns desafios. Quer dizer, quem consegue comer o mamão, ou o melão, ou outro dia foi uma pitaia. Então, nós aproveitamos esse momento da fruta para a criança, pelo menos, se aventurar a sentir alguns sabores que provavelmente ela não sentiria se você não insistir um pouquinho com ela. E nós avisamos isso na reunião de pais. Nós íamos não forçar a criança, jamais. Mas nós íamos insistir com ela. Outras coisas que nós fazemos no nosso trabalho nessa parte da alimentação é o sanduíche natural, onde cada criança leva um item, cenoura ralada, e tomate, e alface, e fazemos aquele sanduíche ou espetinho de frutas. Essas frutas são cortadinhas e eles colocam no palito e vão fazer o espetinho. A salada de frutas, a gelatina. Então, tudo isso que vocês já costumam fazer e já sabem, já é da rotina de vocês também, mas esse projeto tem sido uma bênção. Outra coisa também que faz parte desse projeto, para cada letra estudada, nós nos alimentamos com alguma coisa que inicia com aquela letra. Hoje, por exemplo, nós aprendemos a letra C e uma família é convidada a enviar para nós. E a mãe mandou carambola. Então eu mostrei a fruta, eles cheiraram, alguns nunca tinham visto, outros já tinham visto, mas não tinham experimentado. Eles amaram o formato da carambola, que é de estrela. Então, nós aproveitamos esse momento da alimentação também para ensinar. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguns slides. Nessa foto à esquerda, na letra H, o ano passado, nós fizemos hambúrguer de soja, tá? Então, eles criaram o lanche deles. Foi muito divertido, foi muito interessante. Depois, na música Sopa do Neném, nós fizemos a sopa. E naquela mesa maior foi um lanche coletivo de frutas. E o cartão foi os frutos do espírito. Deixa eu ver se tem mais. Um piquenique lá no nosso gramado, no nosso bosque. E é isso. Então, esse é o momento da higiene, é o momento, do lanche e depois da higiene. É um momento muito interessante, que às vezes pode gerar algum conflito no início, mas com amor e com jeito, as crianças acabam se alimentando e gostando. É muito interessante ver o desenvolvimento da criança na questão do sabor. Okay? Passando essa parte do lanche, lá no nosso manual, nós colocamos um outro momento da roda, que é a roda de linguagem. Essa roda, ela é uma roda muito rápida. Nesse momento, nós vamos trabalhar com os sons. Há um bom tempo atrás, isso aconteceu comigo e eu não entendia muito bem, há uns anos atrás. Criança queria uma palavra que começasse igual lá de laranja. Aí eles falavam maçã, banana, pera. Eu dizia, será que eu ficava com essa dúvida, né? Será que eu não soube perguntar corretamente? Será que eu não me expressei direito, né? E eu fui questionar isso com uma professora da pós e eu contei isso para ela. Ela é doutora em fono. Ela dava distúrbios de linguagem. Eu comentei isso com ela. E ela disse assim, Ellen, elas estão prestando atenção no conceito da palavra, não no som que essa palavra, no que você queria, né? Nesse lá da laranja. A criança está vendo todo. Ela falou, você precisa desenvolver nas crianças o ouvir, né? E mostrar para elas que cada letra tem um som, tem um barulhinho. E daí que eu comecei a pesquisar sobre a consciência fonológica. Então, hoje nós trabalhamos de uma forma um pouco mais apropriada, vamos dizer assim. Tem livros que só falam disso. No nosso manual, nós colocamos alguns jogos e brincadeiras sobre essa parte da consciência fonológica, onde as crianças aprendem a ouvir e a repetir os sons que aquela letra ou que aquele grafema, né, indica para você fazer. Tem um livro que eu também coloquei lá nas referências, ele chama
Consciência Fonológica para Crianças Pequenas, ou em Crianças Pequenas, é da Arte Média. É um livro que ele só traz atividades práticas. Então, todos os dias, eu faço com as crianças 2 ou 3 brincadeiras com sons. Então, nós ouvimos sons, nós repetimos, nós brincamos com a questão das sílabas, das frases, das rimas, dos trava-línguas, das parlendas. Tudo isso para desenvolver na criança o ouvir e o falar. Então, na educação infantil, algumas professoras perguntam assim, vai alfabetizar? Então, nós precisamos ter em mente que para alfabetizar, eu preciso de 4 pilares. Eu preciso ouvir. Um bebê ouve quanto tempo? Desde a barriga da mãe, né? Até ele começar a balbuciar ou falar. Né? Então, um dos pilares é ouvir, falar, aí ler e escrever. Logicamente que não é assim, instante, né? Eles podem vir juntos, mas a criança precisa ouvir primeiro que aquela letra ou que ela produz, ela emite um som. Então, essa roda são brincadeiras com sons, brincadeiras com música, com musicalidade, com oralidade. E isso é incrível como as crianças se apropriam dessa consciência fonológica. Então, eu sugiro que as professoras, as coordenadoras, deem uma pesquisada. Esse livro que eu mencionei é maravilhoso e já traz muitas sugestões práticas. E nós nos apropriemos um pouquinho mais, porque é uma metodologia muito, muito interessante e eficiente. E hoje ela já faz parte do nosso material. Ok? Algumas sugestões, algumas imagens. Uma outra atividade que não pode faltar é a atividade do movimento. E ela deveria ser diária. Lá na nossa escola, nós procuramos diariamente fazer alguma atividade de movimento. Eu achei muito interessante porque nós não temos educação física na educação infantil. Nós temos trabalho com a motricidade, a psicomotricidade. Então, a professora de educação física, ela trabalha todos aqueles passos, todas aquelas atividades do rolar, do quadrupejar, do saltar, do subir e descer, do galopar, de tudo que você imaginar, são esse trabalho que é feito com a professora. A nossa sugestão é que no planejamento, no semanário do professor, ele coloque cada dia um desses aspectos que eu estou mostrando e desse próximo que eu vou mostrar agora. Eu vou voltar um pouquinho, olha. Nós temos a dinâmica global, que é aquele trabalho grande, aquela coordenação ampla. Nós temos um trabalho de atenção e concentração, o trabalho de esquema corporal e o trabalho com o tônus, que é a apreensão. Eu vou voltar novamente. Se eu colocar no meu semanário, cada dia que eu trabalhar, então segunda-feira eu vou trabalhar a dinâmica global, vou trabalhar algum aspecto da dinâmica global lá no pátio ou na sala de aula mesmo. Então, eu vou garantir durante a semana que eu passei por todos os movimentos que eu precisava para desenvolver a parte da motricidade nas crianças. Veja aqui no tônus, olha o tanto de atividades que nós podemos fazer. O alinhavo, o abotoar, o perfurar, folhear, né, virar páginas, dobrar, desdobraduras, né, martelar, modelar. Quer dizer, nós temos uma infinidade, eu peguei algumas, né, de atividades para essa parte do movimento. Como eu disse lá no início, a criança aprende através do corpo. Então, eu preciso colocar na mão da criança o áspero, o liso, o macio, o rugoso, o quente, né? O quente, né? Dentro da temperatura, o morno, né? O frio. A criança precisa perceber e sentir, ok? Então, essa parte do movimento, ela é muito importante. Ela seria, assim, o nosso carro-chefe. Eu queria
que vocês acompanhassem a leitura comigo desse texto, porque esse texto, para mim, quando eu li há muitos anos atrás, eu fiquei pensando na minha prática. E eu fiquei assim um pouco triste. Eu já até pedi perdão para Jesus já. Mas vamos ler comigo, quer ver? Ó. Muitas crianças foram arruinadas para a vida e algumas morreram em virtude do procedimento insensato de pais e professores que forçaram o jovem intelecto enquanto era negligenciada a natureza física. Essas crianças eram demasiado tenras para estarem numa sala de aula. A mente foi-lhe sobrecarregada com lições, quando ela devia ter permanecido livre até que houvesse suficiente força física para suportar o esforço mental. E eu pensei, será que eu arrumei a vida de alguma criança? Porque quando, há algum tempo atrás, nós tínhamos uma ideia, um conceito de que as crianças precisavam fazer muitas atividades. E eram mimeografadas ainda, nem trocadas eram. Então, olha o equívoco, né? O conceito errado, a visão, né? Sobrecarregando crianças com lições. Porque, queridos, essa sobrecarga virá no ensino fundamental, independente da nossa vontade. Né? As crianças que vão para o ensino fundamental, eles já vão ter uma sobrecarga de atividades a parte cognitiva. Então, eu não posso fazer isso na educação infantil. Eu não devo fazer, porque isso é uma ordem divina, de Deus. Okay? Tem um outro texto, que também é do mesmo livro, diz assim: durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida da criança, deve-se dar especial atenção ao seu preparo físico em vez de ao intelecto. Eu entendo esse texto, não que nós não vamos trabalhar com o intelecto. A criança nós somos um ser único, não somos divisíveis, vamos dizer assim, né? Mas se eu for trabalhar a qualquer conceito, qualquer atividade, eu vou dar especial atenção ao quê? Ao preparo físico. Então, eu preciso fazer a minha aula acontecer de uma maneira que a criança vivencia. Às vezes, eu vou em alguns lugares e eu fico um pouco assustada com o tanto de atividades que as crianças estão realizando. E nós somos cabeça, nós não somos cauda. Se nós temos essa informação, nós devemos segui-la. Isso não quer dizer que eu não vá fazer nenhuma atividade de registro, nenhuma atividade escrita, nenhuma atividade de intelecto, não é isso. Mas eu preciso dar atenção. Isso fica bem claro para nós. Então, essa parte do movimento, ela é muito importante. E ela que vai diferenciar os nossos alunos dos outros alunos. Ok?